Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do TCC1 para o P9 Noite de Enfermagem. Dando continuidade ao nosso assunto que vem sendo apresentado na disciplina, a gente chegou finalmente ao material da nossa última aula, tá? A gente não encerra ela hoje, tá? Encerramos na próxima semana, mas esse já é o nosso último slide, vamos dizer assim, né? Material de slide. Então, dentro de tudo que a gente viu, ficou faltando, né, basicamente a gente está, como é que fala? Falando, né, sobre a parte de, orçamento, cronograma, apresentação, né, oral, então, comitê de ética, tudo isso a gente vai ver, né, a partir da aula de hoje, tá bom? Vamos então começar. Só relembrando um pouquinho da estrutura que a gente já viu, né, a padronização da escrita científica, ela é feita, né, pelo método INRAD, onde a gente tem introdução, metodologia, resultado e discussão. E com isso, a gente consegue, né, organizar o nosso trabalho. E um ponto crucial, né, licença gente, só um segundo. O telefone nunca toca, é só começar a dar aula, aí ele toca. Só aqui do meu lado, então desculpem. Então a introdução é aquela parte inicial do trabalho, né, e aí o que eu estava falando antes do telefone tocar, voltando, é a questão que é extremamente importante, gente, vocês se planejarem, tá. O planejamento em todas as etapas da pesquisa vai ser fundamental e como falei na última aula, vocês, utilizando, né, o esqueleto para poder fazer isso, vocês vão ter muito mais facilidade para construir o trabalho. Então, lembrando aqui as etapas, na introdução, a gente começa com a contextualização, né, onde vocês devem estar trazendo informações gerais sobre o trabalho, usando o formato, né, do funil, ali, a técnica do funil, onde vocês vão afunilando até onde vocês querem chegar no trabalho de vocês. Eh, Depois da contextualização vem a justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. Lembrem-se, gente, isso tudo é em texto corrido, tá? Através de parágrafos. Um parágrafo para o outro, lembrando quando a gente inicia um parágrafo, vamos supor que a margem está aqui, para começar o texto eu tenho que dar um espaçamento. É só apertar o botão Tab, tá? O botão Tab ele fica acima do botão Caps Lock do teclado de vocês. Então, aperta o tab e aí você começa o parágrafo. Então, não fiquem tudo na margem esquerda não, que vai estar errado. Vocês vão perder ponto por causa disso. Então, coloca o parágrafozinho, né, coloca o espaçamento e começa o texto. Terminou aquele parágrafo, vem o outro e assim por diante. Terminou a parte de contextualização, aí vocês colocam um parágrafo com a justificativa. Dessa forma, justifica-se esse trabalho por causa disso, disso, disso. Aí terminou, ponto, outro parágrafo. Aí vem a pergunta norteadora. Pergunta que norteia essa pesquisa é essa, e como hipótese tem-se isso, lembrar de não usar a primeira pessoa. Então, pergunta norteadora e hipótese, eles vão estar no mesmo parágrafo, só que eu preciso dizer quem é a pergunta e eu preciso dizer quem é a hipótese. E aí, no outro parágrafo, a gente finaliza a nossa introdução com os objetivos. Lembrando que o objetivo obrigatoriamente deve ser iniciado com o verbo no infinitivo. Aí a gente dá um enter para ir para a linha seguinte e dá mais um outro enter e escreve 2, metodologia. Vocês colocam, né, só um enter para descer a linha e começa o texto da metodologia. Terminou a metodologia, né, onde vocês vão estar colocando como que vocês vão coletar os dados, né, materiais e métodos que serão utilizados para a coleta de dados de vocês. Aí a gente tem a seção 3 no TCC1, que é cronograma, e a seção 4, que é orçamento. Finalizamos com a seção 5, que é referências bibliográficas. No caso do TCC2, né, próximo semestre, vocês vão apagar a seção 3 e 4, tá? Que era cronograma, vai passar a ser resultado e discussão, e o orçamento vai ser agradecimento,
tá certo? E aí nos resultados a gente coloca quais foram as respostas, né? O que é que foi encontrado no trabalho, independente dele ter sido um trabalho bibliográfico ou de campo. Vocês devem estar trazendo informações e discutir aqueles resultados, né? Trazendo o significado daqueles dados que foram apresentados. Alguma dúvida até aí? Pessoal? Não, professora. Professora, Hum. eu fiquei em dúvida. A senhora falou pergunta norteadora, hipótese. Aí, no mesmo parágrafo, foi assim? Pergunta e hipótese são no mesmo parágrafo. É um parágrafo para justificativa, um parágrafo para pergunta e hipótese e outro parágrafo para objetivos. Certo, Certo? certo. Obrigada. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, é extremamente importante que vocês se planejem em todas as etapas da pesquisa. Vocês precisam saber quando ela vai iniciar, quando vai ter o desenrolar dela e até o final. Exemplo, vocês têm, já se sabe, né, que maio do ano que vem vocês têm que estar com o trabalho do TCC2 pronto, concluído, tá? E a apresentação de vocês vai ser em junho. Isso aí, né, já é o que se sabe. Se vai sofrer alguma alteração, até então eu não sei, né? Mas seguindo o que a gente sempre vem fazendo, né? Desde 2013, quando eu estou na instituição, a gente trabalha dessa forma. Não sei com a nova gestão como está tendo algumas mudanças, né? Como, por exemplo, a ausência da jornada, não sei como vai ficar, mas, né, a princípio a gente tem essas datas. Então é importante que vocês se planejem para que o trabalho ele seja desenvolvido durante esse período, tá? Então, tenham atenção para que, mesmo que a pesquisa seja bibliográfica, ela esteja ocorrendo com as etapas dentro do prazo correto. Então, o cronograma de atividades vai justamente auxiliar vocês a se programarem, certo? Então, no cronograma vocês dizem o que será feito e quando será feito. E isso, lógico, deve ser seguido, tá? Por quê? Porque muitas vezes, o que é que acontece? Vocês acabam, né? Fica naquela. Ah, amanhã eu faço. Ah, hoje não, amanhã. Ah, semana que vem. E nisso o tempo vai passando. E lembrem-se que amanhã é o dia que nunca chega. E se vocês ficarem nessa de amanhã faz, amanhã faz, amanhã faz, o período que vocês tinham vai cada vez mais reduzindo. E vai chegar um período, um momento que ou você faz qualquer coisa, e aí vai ter que ser qualquer coisa mesmo, vai ser feito né, um trabalho de qualquer jeito, bagunçado, porque você não se programou, não se dedicou, não se organizou para construir o trabalho no tempo necessário, tá? Então, vão fazendo, vão adiantando, como eu já havia dito antes. Aproveite o período de férias para vocês agilizarem isso, tá? Por quê? Porque vocês vão ter aí dezembro, janeiro, as aulas só começam em fevereiro. Dezembro e janeiro, sem ter estágio, né? Sem ter outras aulas. Então, não percam tempo, gente. Agilizem o trabalho. Vocês vão ver o quanto vai ser tranquilo para vocês. Eu sei que a maioria de vocês não vai fazer. Não, aí eu vou dizer o quê? Lembram lá da aula que eu falei em novembro? Eu só vou dizer isso, ó. Eu avisei, certo? Não adianta chorar, não adianta se espernear. O trabalho ele não vai ser construído sozinho. Vocês precisam se organizar e vocês precisam fazer, certo? Vamos então usar aqui. Oi. Conselho de mãe, a senhora está falando exatamente como a mãe fala.
É fato, gente. Eu sempre falo isso em todas as turmas, e 99, e aí chega no prazo e vai ficar como? Vai chegar lá em maio, desesperado. Para vocês terem uma ideia, geralmente, né, a nossa primeira avaliação, a N1, é ali por volta de abril. Vai ter gente que vai chegar em abril, na N1, nossa prova oral, e não vai ter feito nada de TCC2. Como foi agora? A gente começou nossas avaliações, né, em outubro. Tinha gente que entregou o trabalho, todos entregaram o TCC1 em maio. Teve gente que desde quando entregou em maio até outubro não tinha feito uma linha do TCC2. Então, o que é que eu posso fazer? Nada, né? Simplesmente dizer, eu avisei, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui que tem gente querendo entrar. Pronto, vamos continuando. Então, dentro do cronograma de vocês, vocês devem dizer o que será feito e quando será feito. Imagem, Como muito é, do que professora? Repita de novo. foi. Repita de novo, por favor, do cronograma que a senhora falou agora. O que será feito e quando será feito na pesquisa, certo? Certo. Vocês têm que dizer qual a etapa vai ser construída e quando essa etapa vai ser realizada, ok? Sim, e aí, como eu estava falando, é importante para vocês, da área de enfermagem principalmente, que, né, futuramente vocês podem se deparar com a situação onde vocês estejam em cargos de chefia, né, de coordenação, e vocês ali vão precisar, por exemplo, organizar escalas, vocês vão chefiar alguns setores e vão ter orçamentos para poder construir, vocês vão precisar planejar ali algumas coisas do trabalho, do serviço, né, do setor, e conhecer essa questão de cronograma e orçamento vai ser muito importante para vocês. Então, vamos usar aqui um exemplo. Vamos supor que você foi contratado para chefiar, né, para coordenar todo o setor de vacinação da Covid. Exemplo, né? Vamos supor que não tivesse nada de vacina ainda. Você que iria implantar isso aqui em João Pessoa. Aí o prefeito chega e diz: ó, vou te dar não, né? Eu vou passar para você, né, poder executar essa atividade, R$ 1 milhão. Você vai ter 2 meses para se organizar tudo, para daqui a 2 meses você começar essa vacinação e dentro de 3 meses você concluir ela. Ou seja, você tem 5 meses aí para fazer tudo, tá? Então, chegou essa proposta para você, né? Você topou, então como que você vai se organizar? Vou dar um exemplo aqui, né, de possíveis etapas que poderiam estar sendo realizadas, mais, vamos dizer assim, mais realística, né, com as atividades de vocês, e depois a gente coloca um exemplo de um trabalho científico, que é o caso, né, do TCC. Então, quando você se deparou com essa situação, né, dessa vacinação, a gente sabe da Covid são vacinas novas, né? São vacinas que não existiam. Então, você precisa o quê? Fazer um levantamento bibliográfico. Você precisa estudar todas aquelas vacinas, né, que você vai ter disponível para aplicar na população. Então, para isso, todas essas etapas vocês precisam ter conscientes e se planejar. Então, quanto tempo eu vou levar fazendo esse levantamento bibliográfico? Né? Então, eu tenho 5 meses para fazer tudo, então não posso passar muito tempo buscando essa literatura, enrolando, deixando para amanhã, porque senão não vai sair do canto. Né? Então, ó, meti a cara nos livros ali, né, nos artigos, buscando publicações internacionais sobre o tema, lendo e conhecendo cada uma das vacinas, né, falando sobre
armazenamento, né, período de distribuição, temperatura, intervalo entre uma vacina e outra, tarará. Então, tudo isso eu preciso conhecer em cada uma das vacinas que vão ser utilizadas. Então, conhecimento, né? E aí, pelo levantamento bibliográfico, a gente vai ter isso. Outra etapa nessa pesquisa, né? Lembrando, a gente vai fazer uma pesquisa onde vamos chefiar o setor da campanha de vacinação da Covid aqui. Então, eu preciso ter uma equipe, né? Preciso ter pessoas que trabalhem comigo para fazer, né, a aplicação dessa vacinação. E aí tem a aglutinação e treinamento da equipe. Então, como que vai ser esse processo? Né, eu vou chamar pessoas que eu conheço, que eu confio, né, que eu sei que são pessoas, né, conhecidas na área, dentro, né, dessa parte de imunização, ou vai ser um processo seletivo, lembrando que eu tenho tempo, né, isso tem que ser rápido. Então, como que vai ser isso? Selecionei as pessoas, vou precisar treinar essas pessoas. Então, como que vai ser essa vacinação? Quem vai ficar com vacina X, com a vacina Y, com a vacina Z? Então, eu preciso que cada uma dessas equipes saibam como é a forma de armazenar, de distribuir, de aplicar cada uma dessas vacinas, ok? Aí vem outra parte desse meu levantamento, desse meu planejamento, é a definição da rede amostral. No caso, inicialmente, né, como eu falei, a gente está num exemplo hipotético, como se a gente estivesse construindo essa campanha. Então, inicialmente, a minha orientação foi que eu vacinasse as pessoas idosas. Então, minha rede amostral vai ser de 60 anos para cima. Onde que eu devo estar, vamos dizer assim, me instalando, né, uma estrutura física que propicie essa população chegar até mim? Aí vem a questão do reconhecimento de campo, tá? Então, minha população são pessoas acima de 60 anos, 60 ou 65 anos, vamos supor 60. Então, acima de 60 anos. Então, eu preciso ter uma infraestrutura, né, que ela tenha acessibilidade, que ela tenha todas as condições de pessoas, né, que tanto sejam saudáveis como tenham limitações, elas possam ter acesso àquele ambiente, né, num local central, que passe ônibus, né, que tenha uma segurança também. Então, tudo isso é levado em consideração. Aí vem uma outra etapa que pode ou não existir, é a questão de coleta piloto e ajuste de metodologias, né, se for necessário, em campo, laboratório, no caso da gente, né, no ambiente ali da vacinação. Então, eu visitar esse local, visualizar todos os acessos, né, verificar o tempo, a distribuição de como as pessoas vão ficar ali na espera, o tempo entre uma pessoa e outra, tudo isso, né, para ver se precisa de algum ajuste para realmente, quando for começar, não ter nenhum problema. Aí a gente tem a coleta de campo, que no caso a coleta em si seria o quê? A aplicação da vacinação. Processamento dos dados coletados. Então, esses diariamente, né? Por quê? Porque às vezes é necessário um relatório, como no caso de agora da pandemia, existem relatórios que são construídos diariamente. Então, eu tenho ali terminei o dia de trabalho, vou fazer alguns levantamentos, que por exemplo, saber o sexo da pessoa que foi ali, a idade de cada um deles, se já tem alguma comorbidade ou não, entre outros aspectos que eu posso estar colocando ali também porque isso pode servir de informações, né, posteriores. Aí a gente tem uma outra etapa que é a tabulação de dados. O que significa isso? Vocês têm ideia? Hein, gente? Não, professora. Ninguém tem uma ideia do que seria uma tabulação? Professora, seria organizar esses dados, assim, para ficar melhor para você analisar? Exatamente isso.
Então, eu tenho ali X pessoas, né, que foram vacinadas naquele dia. Vamos supor que eu fizesse uma ficha para cada uma dessas pessoas. Então, ou então já tivesse uma tabela, né? E aí eu só durante o dia já ia abastecendo aquela tabela com aquelas informações. Então, o nome disso é tabulação. Se fosse uma ficha, então no final do dia eu pegaria a ficha de todas as pessoas, né, e organizaria isso numa tabela. Neste caso, como é uma quantidade muito grande, né, de informações, então o ideal seria, ao invés de uma ficha individual, você já ir abastecendo as informações direto na tabela, certo? Otimizaria o serviço. Eu não tenho ideia, vocês, alguns, né, já são técnicos, pode ser até que tenham trabalhado agora nessa parte de vacinação, mas eu não tenho ideia de quantas pessoas por dia passam, né, numa... Tem ideia? Hein, gente? Algum de vocês? Eu Não? não, professora. Tá certo. Então, Professora, vai sei lá, depender do município, né? Porque mais ou menos. interiores é uma Não, aqui em quantidade João muito Pessoa. menor. Ah, Não, não, aí eu essas. não tenho noção, não. De onde é? Você tem ideia de algum número, Boa assim, só para noite. ter uma... É pra porque não sou do interior aqui, né? Vamos falar. dizer aqui no dia, umas 1.500. Eu ia chutar 500 e estava achando muito. Por Então, conta de é muita gente, né? pessoas, né? Então, Vacinando vários pontos. é 1.500 pessoas. Imagine você ter por dia 1.500 fichas e no final do dia ter que digitar as informações dessas 1.500 fichas. É Aí verdade. seria muito mais trabalhoso. Eles divulgam quantas vacinas foram aplicadas, quantas faltaram, quanto tudinho. Bem, um Então, dado estatístico, você né, estatístico. Isso. Então, você colocando isso numa tabela, a informação, quando você coleta, já coloca direto na tabela, isso otimiza o serviço. Por quê? Porque você precisa de um relatório no final do dia. Agora, se fosse, vamos supor, 10 pessoas por dia, então era tranquilo você fazer durante o dia e no final pegar a ficha, né, individual de cada um. Então, dependendo do trabalho, né, e aí, esquecendo um pouco esse exemplo, e falando de trabalho, o trabalho de vocês, de como vocês vão coletar esses dados, então o instrumento de coleta é muito importante. Justamente a forma que vocês vão coletar os dados. Vai ser um questionário, então você vai ter as perguntas ali, né? Como que você vai estar fazendo essa coleta de informações? Isso vai ser uma ficha, vai ser individual, vai ser em grupo, então tudo isso precisa ser colocado no trabalho. Então, a tabulação é justamente a organização destes dados, certo? Uma coisa é o coletar o dado, outra coisa é o organizar esses dados, certo? São duas coisas distintas. E aí a gente tem ainda uma terceira coisa que é distinta dessas outras duas, mas que depende delas, que é justamente a análise crítica dos resultados obtidos. Independente de ser feito um relatório diário ou só no final, você precisa saber o que eles Oi, gente, desculpa, minha internet caiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Já ia sair, pensava que era Sim. Sim, eu Sim, pensei que Eu era já, minha. já, eu pensei que era a minha, Paralisar professora. eu a mesma Eu pensando coisa. que era minha.
A minha essa semana tá horrível. Meu Teams está ruim. Eu acho que essa semana eu já reinstalei, quer dizer, apaguei e reinstalei umas 10 vezes meu Teams essa semana para poder fazer funcionar. Tá? Minha internet tá horrível, tá péssima. Me ferrou. Bom, mas deixa eu ver aonde vocês. Deixa eu ver onde eu parei. Sim, vocês, só dando a reformulada, porque aí eu não sei exatamente onde minha internet caiu. Então, a gente precisa coletar os dados, precisa tabular os dados, que é a organização, e a gente precisa analisar esses dados, certo? Essas três coisinhas aqui, elas estão extremamente ligadas entre si. São etapas diferentes, mas, e isso independente se é uma pesquisa de campo ou bibliográfica, tá? Mas elas vão, para um existir, depende da outra. Então, a análise crítica é justamente mostrar, né, o que aqueles resultados significam. E aí a gente pode utilizar também, né, análises estatísticas no trabalho para poder dizer, né, se aqueles resultados se foram ou não significativos. E pode-se, né, existir a questão da interpretação parcial dos dados também, né, como no exemplo que eu estava falando. Se a gente tem uma pesquisa que precisa estar enviando relatórios, como é que diz, parciais, né? Ou por dia, ou por semana, a cada 15 dias, a cada mês. Bom, não importa a periodicidade, mas você precisa estar enviando relatórios antes do final, então é necessário que esteja havendo, né, interpretação dos dados parciais, certo? Porque aí esses dados vão estar sendo divulgados de acordo com o que eles vão estar acontecendo. É necessário também, né, com essa interpretação, e aí, como eu disse, isso é relativo à periodicidade deles, e dependendo da pesquisa, né, do que você esteja fazendo também, realização de reuniões, workshops, seminários de avaliação com participação de membros externos. Para que serve isso? Principalmente quando a gente tem pesquisas um pouco mais longas, a gente pode estar tendo atualizações, certo? E aí trazer pessoas para fazer treinamentos, né? Realizar atualizações ali, fazer com que as pessoas participem de eventos científicos, isso vai estar ajudando a manter toda a equipe, né, trabalhando de forma coerente com o que tem de mais novo, né, naquele tema, né, que vocês estão abordando. E então, no cronograma de atividades, a gente deve dizer o que vai fazer e quando vai fazer, tá? Para possíveis atrasos. O que significa isso? Vocês têm, por exemplo, né, vocês têm até maio para concluir o trabalho de vocês, certo? Falei agora há pouco, né, no início da aula. Então, até maio, vocês têm que concluir o trabalho de vocês. Eu não lembro se essa parte ficou gravada, tá? Mas em maio vocês concluem o trabalho, tem que entregar o trabalho, e em junho é a apresentação. Então, tenham cuidado com aquela, né? Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e o período que vocês têm para construir, ó, cada vez mais se encerrando. Então, não sejam bestas, tá? Sejam espertos e aproveitem o tempo de vocês, aproveitem as férias. Uma vez por semana, a partir de dezembro, para fazer o TCC2, vocês vão chegar no TCC2, no próximo semestre, com o trabalho praticamente pronto, fazendo só atualizações e revisões, certo? Flávia pode dar o seu testemunho aí, hein, Flávia? É verdade, gente. Boa noite. Não deixem para a última hora, porque a gente tem esse tempo todinho para construir, pesquisar, trabalhar. Não é que seja difícil, a questão é você gostar mesmo de ler, de buscar, de tudo. Não deixem, porque o desespero é enorme.
Aff, Maria. Eu Ainda falei, bem que eu entreguei né? É. Uma dúvida, Flávia, professora. é o que, Silvânia? Uma dúvida. Hum. Eu tenho o meu tema do TCC1. Eu posso permanecer com o mesmo tema TCC2 e agregar algo mais nele? Não, você não pode, você deve. Oba, certo. O tema que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão construindo agora, ele só termina em maio. Ele não termina agora em novembro, não, ele termina em maio. A gente está fazendo uma etapa do trabalho, que é o TCC1. A outra etapa é o TCC2. É uma coisa só. Vocês começam É uma agora e terminam. continuação, né, prof? Exatamente. Alguém tá me Né? Oi? Alguém tá me Alguém ouvindo falou aí? algo? Sim, bem baixinho, lá longe. Pode falar. Ô, professora, eu tenho uma dúvida também. Em relação aos nossos orientadores, a gente pode pedir orientações a eles nesse período de férias, de dezembro, janeiro, Aí é de cada professor, tô entendendo. certo? A senhora em si, a senhora orienta? Tem professor que não quer nem ouvir falar de aluno nesse período. Uhum. E a senhora, como orientadora, a senhora orienta ou a senhora... Eu oriento. Uhum. Ela ajuda a gente, é um amor, um tesouro na vida da gente. Muito, muito, viu, professora? É o quê? É o quê, Esse foi Sheila? A senhora falou, orienta, olha que eu vou precisar mais ainda, viu, porque já está dando dor de cabeça esse pré-projeto. Imagina em Não, eu si. oriento, não tem problema não. Tá bom. Se bem que é mais fácil orientar nas férias do que durante o período. Porque o período tem 200 milhões de trabalho, de coisa, de aula para preparar para fazer. Quem é me orientando sabe. Eu tô atrasada aí para entregar para vocês. Então, por mim, né? Para quem eu oriento não tem problema. A questão é eu não ser orientadora do aluno e o aluno ficar enviando o trabalho para mim. Eu não vou corrigir, tá? Isso aí é com seus respectivos orientadores. Até porque não tem como eu estar corrigindo todos os trabalhos assim o tempo todo, senão eu não faço mais nada, né, da vida. Então, considerem possíveis atrasos, gente. Se vocês têm até maio para entregar, o ideal é que vocês se planejem para o trabalho estar 100% pronto em abril. Se planejem para isso. Por quê? Porque se você adoecer, se acontecer algum imprevisto, ou você ou seu orientador, né, que não dê para corrigir naquele tempo, se acontecer alguma coisa, você tem ainda uma margem de segurança para tentar, né, fazer aquilo que você ficou parada por um tempo, certo? Ah, principalmente quem for fazer trabalhos, tá, de campo envolvendo, né, pesquisas com seres humanos, que aí vai ter a parte do comitê de ética que a gente vai falar na próxima semana, na aula da próxima semana. Então, vocês precisam lembrar que o trabalho para enviar para o comitê de ética, as reuniões ocorrem a cada 15 dias, certo? No mínimo a cada 15 dias. Pode ser que demore, às vezes 21 dias. Então, depende da demanda de trabalhos. Então, vocês precisam estar se organizando para que o trabalho seja submetido, avaliado, tenha resposta dentro de um período razoável. Porque pode ser que você faça o trabalho e o trabalho ele fique com alguma pendência, então vai demorar mais para ser aprovado, tá? Vai demorar mais 15 dias para a próxima reunião. Então, considere ali um período razoável para avaliação do comitê de ética. Não deixem para ficar apertadinho, não. Ah, eu vou botar ali submeti agora e já vou considerar que ele está aprovado daqui a 20 dias. Não, não faça isso não, isso é um tiro no pé, certo? Então, tem também a etapa, né, de entrega de relatórios vinculados a desembolsos de recursos financeiros. Quando isso existir, né, não é o caso agora, mas quando existir, como no exemplo que a gente falou, né, de vocês estarem
recebeu R$ 1 milhão para fazer essa campanha de vacinação, então é necessário que vocês tenham tudo documentado, né? Então, cada centavinho que você gastou, ter as notas fiscais, fazer relatório do que é que foi gasto naquele período, tudo direitinho, para não ter problema para vocês depois. E aqui a gente tem um exemplo de um cronograma. Primeiro ponto a ser observado, né? Aqui usei 2 anos, tá? Não é o caso de vocês, mas aqui é só para ilustrar. Então, a primeira coisa a ser observada é que o cronograma, ó, ele deve vir desta forma, em diagonal. Por quê? Porque à medida que as etapas vão acontecendo, tá? As atividades vão acontecendo, a gente vai ter o cronograma sendo marcado. Então, vejam que ele não é um zigue-zague, né? Não vai e volta. Não, as informações, as atividades vão ocorrendo e os meses vão passando. Então, todo o cronograma o cronograma de todos vocês deve ser até junho de 2022, certo? No caso aqui, a gente começou com o levantamento bibliográfico e depois a análise bibliográfica. Eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre levantamento e análise bibliográfica? Eu acredito que o levantamento a gente vai pesquisar. E depois a análise, a gente vai analisar o que a gente pesquisou e tal, organizar, enfim. Acho que é isso. Mais ou menos isso. É, um Então, recrutamento. É por aí, eu acho. tá certo. Deixa eu só responder aqui, Mônica, que ela está dizendo que o microfone dela tá mudo, tá sem sair som, né? Você tá perguntando se pode apresentar em dupla. Então, gente, lembrando, o trabalho ele pode ser individual, dupla ou trio. Se o trabalho for dupla ou trio, os 2 ou os 3 têm que apresentar, certo? Todo mundo do grupo tem que apresentar. Se aquela pessoa, o trabalho, vamos supor, é em trio, e só 2, aí as outras 2 podem até ser prejudicadas também em questão de perder ponto por causa da outra, certo? Sim, levantamento bibliográfico. O que seria levantamento bibliográfico? Levantamento bibliográfico, gente, é quando temos ali como é que diz? A busca, certo? Pela literatura disponível. Ou seja, é vocês estarem fazendo a leitura, fazendo a busca, Springer Link, CVE, BVS, Lilacs, PubMed, entre tantos outros que tem. Então, são vocês estarem procurando essas bibliografias nas plataformas e também, se for o caso, né, em bibliotecas físicas, certo? Vocês irem até alguma biblioteca e fazer a leitura, né, de livros, de artigos, certo? Já a análise bibliográfica é você fazer a leitura, fazer a coleta de informação, fazer as anotações, né, que você acha pertinente ali, que você pode vir a utilizar no seu trabalho depois. E aí, por isso que existe uma diferença entre a etapa de levantamento bibliográfico e a etapa de análise bibliográfica. A parte de levantamento menos do que o de análise, eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo por algum período, mas a análise ela demora mais. Por que isso acontece? Hein, gente? Repita de novo, Pessoal? professor, por favor.
Porque o período de levantamento é mais rápido do que o período de análise bibliográfica? Porque acho que no levantamento a gente vai só mais pesquisar por cima. Agora, analisar tem Aportado. que ler, tem que, né? Todo um processo mais lento, mais demorado, tem que ter cuidado. Eu acho assim, professora. Acho que é uma coisa mais minuciosa, né? A gente tem que ir vendo aos poucos, O completando o que levantamento, falei. isso. O levantamento, por exemplo, você pode fazer em um dia. Ou, quer dizer, em um dia você pode fazer um levantamento de 50, 100 artigos. Mas será que um dia você consegue fazer a análise de todos esses 50 ou 100 artigos? Provavelmente não, Impossível. né? Levando mais tempo, certo? De vocês não é pré-projeto, é projeto, tá? E aí a gente tem o projeto, a escrita do projeto de vocês, né? Que também leva um certo tempo. No caso, até agora, novembro, vocês ainda estão construindo o projeto. E quem for fazer trabalhos de campo, né, que vai coletar dados de humanos, então precisa passar pelo comitê de ética. Então, eu coloco como uma etapa do meu trabalho para eu me planejar para submeter o meu trabalho em tal período. Caso vocês vão entregar o projeto em novembro. O projeto é o que vocês submetem coisa. Então, tem aqui, ó, coloquei, terminei o projeto, então, projeto pronto, eu posso submeter. Observem que eu dei uma boa margem de segurança, né? Submeti em dezembro, deixei janeiro ainda sob avaliação do comitê de ética e coletando só em fevereiro. Por que isso? Porque em dezembro, dependendo do período de dezembro que você for fazer, né, que você for submeter, a gente tem um período de recesso, né? Natal, Ano Novo. Então, pode ser que você enviou em dezembro e não dê tempo para passar na reunião de dezembro, ou então você enviou já depois da reunião, né? Então, só em janeiro. Aí, em janeiro, as atividades voltam lá para o dia 10 de janeiro. Então, para ter a reunião, se o seu trabalho, vamos supor que teve uma reunião dia 15 de janeiro. Então, se ele ficar pendente, o comitê vai dar a resposta para vocês, você vai ter que fazer as correções e submeter de novo. Se você demorar a submeter, pode ser que não entre na reunião seguinte, que foi 15 dias depois dessa de janeiro. Então, isso tem que ser rápido, né? Você precisa receber e fazer as correções rápidas para submeter novamente para ver se já entra na reunião seguinte. Então, veja que o tempo vai passando, né? Se você perde esses prazos, isso vai passando. Aí, vamos supor que você perdeu o prazo da segunda reunião de janeiro, e aí vai passar só em fevereiro. Aí, lá em fevereiro, ele foi aprovado. Então, olha o tanto de margem de segurança que eu deixei aqui e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em fevereiro. Ok, ficou dentro do que eu tinha planejado. Agora, se o que aconteceu foi o contrário, adiantou. Eu submeti em dezembro mesmo o trabalho foi avaliado e foi aprovado. Ai, ainda bem que eu deixei meu trabalho lá em fevereiro. Vou ficar aqui só relaxando dezembro e janeiro, curtindo minhas férias. Não, gente, lembre o que eu falei. Aproveite e otimize o tempo. Vocês, no caso, se foi aprovado em dezembro, então o que é que você pode fazer? Você pode já agilizar. Você pode até descansar dezembro, mas aproveite janeiro já para começar a coleta de dados, certo? Que aí você adianta todas as outras etapas. Então, após a aprovação, é que eu posso coletar meus dados. Vejam que a coleta não vem antes, vem só depois da aprovação. Então, coleta de dados, tabulação, análise. Aquilo que eu falei, né? São 3 etapas distintas, mas que uma depende da outra. Então, eu preciso coletar os meus dados, preciso organizar os meus dados para depois analisar esses dados. E aí, com isso, eu vou escrever o meu resultado de discussão.
Dependendo do trabalho, eu posso começar a coletar e já começar, né, a ir organizando, tá? E também já posso, né, depois de um certo tempo, ir analisando também. Então, comecei a coletar, no mês seguinte já dá para eu ir organizando esses dados do primeiro mês e depois eu já posso ir começando a avaliar esses dados aqui. Como eu falei, depende do trabalho. Pode ser que eu tenha primeiro que coletar tudo para depois tabular tudo, para só depois analisar tudo. Tem pesquisa que só pode ser feita assim, tá? Como eu disse, isso é muito relativo. Aí vem a escrita do resultado de discussão. Tem também trabalho que eu só posso escrever depois de fazer tudo dessas 3 etapas aqui. Revisão da versão final, preparação e submissão de artigos, como, por exemplo, para jornada ou para outros eventos científicos. Mas etapas que são obrigatórias para vocês vão ser entrega do trabalho, né, da versão da banca, que vai ser em maio, apresentação final, apresentação da banca, que vai ser em junho, e entrega da versão final, que vai ser em junho também. Então, essas 3 etapas, obrigatoriamente, o trabalho de todos vocês deve ter. Alguma dúvida até então? Prof, licença, Mônica ainda está com problema no áudio, parece, não consegue colocar, ela tem várias dúvidas, agora só com a senhora mesmo. Certo, vou ver aqui. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Não aparece nenhuma mensagem dela para mim, não, aqui no WhatsApp, não. Vou falar para ela. Ela mandou no teu privado? Porque no grupo não tem, não. Foi, no privado. Aí eu não posso entrar no seu privado. Mais alguma dúvida, gente, aqui? Professora, tenho dúvida. Em relação ao cronograma, essas etapas, ela muda em relação à pesquisa quando ela for de campo e ela for pesquisa bibliográfica. Aí a bibliográfica tem alguma etapa dessa que não vai vir no cronograma? Tem. Por exemplo, coleta de campo. Você vai substituir coleta de campo por coleta de dados. Submissão do comitê de ética. Quem é bibliográfico não vai ter. Certo? Submissão e aprovação. Só quem vai fazer pesquisa de campo, quem envolva seres humanos. Estou entendendo. Certo? Então, isso é relativo. Mas a questão de coleta de dados, tabulação, análise, isso vai ter, independente de ser de campo ou bibliográfico. Certo. Certo? Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos para orçamento, tá? O orçamento, gente, serve para vocês se organizarem, tá? Lembra do exemplo que a gente estava fazendo aqui com a campanha, né, de vacinação e tal? Foi, né, oferecido para vocês darem conta, né, desse trabalho. Então, vocês precisam consciência de como gastar, né, esse valor. Até porque, né, dependendo, você pode até responder judicialmente, né, com uso de gasto público, né, essas coisas. Então, mas na pesquisa, tá, o orçamento, muitas vezes, pode ser utilizado da seguinte forma: você vai buscar um financiamento para bancar seu trabalho, né, com empresas ou então mesmo com bolsas, né, da CAPES, né, de instituições de fomento ali, que elas lhe dão um valor X ali para que você desenvolva a sua pesquisa. Hoje em dia, né, tá cada vez mais difícil, porque infelizmente o governo está cortando, né, tudo que é relacionado à pesquisa no país, tudo que é relacionado à educação, né? Aí fica complicado. Mas é um orçamento quando você, né, vai solicitar o financiamento de outra pessoa ou de empresa. Então, o orçamento bem feito, ele vai ser crucial para a aprovação de um trabalho que será financiado por outrem. Então, se você quer
que alguém te banque, assim, é fundamental a orientação correta de como que aqueles gastos vão estar sendo realizados. Trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo de um projeto que eu desenvolvi. Lógico que os valores estão completamente diferentes da realidade que a gente tem hoje. É exemplo de uma caixa de luva, ou como era bom a caixa de luva a R$ 25, né? Hoje em dia eu já vi caixa de luva a R$ 200. Dessas luvas normais, luva de procedimento. Então, infelizmente, as coisas aqui não levam em consideração esses valores, certo? Então, o que é que deve vir, né? Um orçamento para ajudar vocês a terem, vamos dizer assim, uma chance maior, né, de ser aprovado. Então, você deve ter o item. Esse item é o que vai ser utilizado, tá? Por exemplo, luva de procedimento, saco plástico, paquímetro, tará. Então, tudo que você vai utilizar, tá? A quantidade de cada um desses itens que você vai precisar, o valor da unidade de cada um desses itens e o valor total, que é a unidade vezes a quantidade que vocês vão precisar. Então, um exemplo aqui, o valor da caixa de luva era R$ 25, vezes 6, a gente teria R$ 150, tá? E aí vai fazendo isso para cada, né, um dos materiais. E aí vem a justificativa. Vocês devem estar pensando assim, justificativa para quê, né? Então, muitas vezes, pessoal, quando a gente vai buscar o financiamento, né, de outra pessoa para bancar ali nossa pesquisa, quem está à frente de autorizar essa parte financeira não é quem entende da ciência, não é quem entende da área de pesquisa, é quem entende de dinheiro. Certo? Então, se a pessoa não é da área, não entende muito o significado daquilo, ela vai dizer, não estou entendendo por que precisa desse valor todo aqui. Então, por exemplo, nesse orçamento que eu fiz, o Datalog é o mais caro, né? É só ele, dos 3.500, só ele custa R$ 2.400. Mas aqui, ó, eu justifiquei o porquê, né? Para coletar os dados de temperatura e umidade. Então, lá na minha metodologia vai ter explicando tudo isso, né, como que será a coleta de dados, e esse equipamento vai ser crucial para esta pesquisa. Então, ela tem que existir aí, apesar de ser o mais caro, vai ser o fundamental para a pesquisa. Então, eu faço, né, a justificativa para cada um dos itens que eu coloquei, porque aí a pessoa vai conseguir compreender, né, por que que aquele item está ali. E aí a gente coloca o valor total, certo? E pode ter uma outra etapa no nosso orçamento que pode variar de trabalho para trabalho, tá? Pode ou não existir, que é a contrapartida. Vocês sabem o que é contrapartida, gente? Hein, gente? Vocês sabem o que é contrapartida? Pessoal, tem alguém aí? Minha internet não caiu. Sei não, professora, sei não. Ninguém sabe? Sim, não? Não faço a mínima. Então, vamos esclarecer, né? Nada melhor do que a aula da professora Clênia para ajudar vocês aí a entenderem as coisas relacionadas ao TCC de vocês. Vamos lá. Vamos supor que você é adolescente, tá? Você ganha ali um dinheirinho dos seus pais, né? Pode ser uma mesada ou um dinheiro aleatório que eles vão te dando durante o ano. E aí chegou no final do ano, aí a professora chega para vocês e diz: ó, pessoal, para finalizar, né, o ano, a gente vai fazer uma viagem no final de semana, né? Então a gente vai precisar ter hotel, deslocamento, alimentação. Então a gente vai fazer essa viagem, tá? A gente vai
né? Além de aprender muito, se divertir e tal. E essa viagem custa R$ 500. Aí, né, você, eita, quero muito ir para essa viagem, na minha turma quase toda vai, meus amigos vão, além de que eu vou adquirir muito conhecimento, né? Lógico que os alunos só pensam no conhecimento, principalmente, né? Então, então você chega para os seus pais e diz, pai, mãe, ó, vai ter uma viagem lá da escola, vai ser assim, 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 a gente precisa de autorização e, né, que tenha o valor de R$ 500 para a gente poder viajar. Aí quando vocês falam isso, né, os pais já começam ali a iniciar um não bem grande. Só que aí antes disso, aí você pega e diz, mas eu vinha juntando aquele dinheiro que vocês iam me dando, né, durante o ano, e eu já tenho R$ 300. Eu só preciso de 200. Vocês podem me ajudar? E aí, é mais fácil convencer os pais de vocês de que você, durante o ano, ganhou, né, um certo valor e não economizou nada e está pedindo 100% do valor para a viagem, ou convencer de que você foi uma pessoa organizada, que você soube poupar, né, o seu dinheiro para poder, né, ter uma oportunidade de fazer alguma coisa que valesse a pena, e isso você só precisa de um complemento. É mais fácil vocês convencerem os pais darem 100% ou dar só uma parte? E aí? Só uma parte, com certeza. Com certeza, né? Então, a contrapartida é isso, gente. A contrapartida é você dizer, ó, é igual aquele povo no ônibus, né? Ó, eu podia estar roubando, né? Não sei, usando droga, não sei o quê, mas eu tô pedindo. Então, ó, eu podia estar pedindo mais dinheiro, mas eu tô pedindo menos porque eu já tenho uma parte. Neste exemplo aqui, eu já teria um laboratório à minha disposição. Então, o laboratório tem toda a questão de infraestrutura, de ar-condicionado, de energia, de equipamentos, né? Um monte de coisa ali que estaria à minha disposição. E só para ter ideia, aí eu nem coloquei valor, porque fica difícil até quantificar, né, uma construção ali para um laboratório. E só um microscópio que eu iria utilizar teria o valor de R$ 11.000. Ou seja, eu poderia estar pedindo 14.549 só de equipamento, né? Fora o valor do laboratório, que aí, né, nem tem noção de quanto ficaria. Então, eu poderia estar pedindo muito mais, mas eu só estou pedindo 3.549, certo? Não necessariamente o que eu tenha precisa ultrapassar o valor que eu estou pedindo, certo? Um outro exemplo, eu vou fazer um trabalho, uma pesquisa, aonde eu preciso estar me deslocando em várias cidades. E devido a isso, eu preciso, né, ter um carro, porque de ônibus ou trem não tem como estar fazendo esse deslocamento, porque eu preciso estar me deslocando dentro da cidade também. Então, eu preciso, de fato, de um carro. Só que aí você diz, ó, eu tenho dinheiro da gasolina, eu tenho o dinheiro da manutenção do carro, de alimentação, de hospedagem, mas eu não tenho carro. Então, vamos supor, eu tenho 15 mil. Então, você está pedindo, sei lá, uns 35, porque carro tá caro que só a gota, né? Então, eu estou pedindo R$ 35.000 e nem tem mais caro R$ 35.000, viu, gente? Novo não tem, não. Então, eu estou pedindo R$ 35.000 aqui. Pode ser um carro usado, não tem problema, não. Estou pedindo esse valor, mas eu já tenho outra parte, tá? Então, como eu disse, não necessariamente o valor que eu já tenho precisa superar o que eu estou pedindo. Mas, pelo menos, você vai dizer, ó, eu podia estar pedindo mais, estou pedindo menos, certo? Isso ajuda. É obrigatório ter contrapartida? Não, tá? Existe contrapartida em outro sentido também, tá, gente? Por exemplo, ó, das instalações sobre tal, vamos supor, sobre câncer de mama, certo? Em contrapartida, já que você vai me ceder o espaço para eu fazer minha coleta de dados, eu vou estar fazendo campanhas de orientação, né, fazendo palestras para os profissionais e para as mulheres que chegarem até lá no setor, certo? Isso também é uma contrapartida.
eu estou, né, utilizando a sua infraestrutura, o espaço ali. Em contrapartida, eu também estou oferecendo um serviço para você me deixar utilizar o seu espaço. Certo? Ok? Posso seguir adiante? Quem cala consente, viu? Depois não digam que eu não perguntei se tinha dúvidas. Então, chegamos no outro ponto. Encerramos aqui a parte de cronograma e orçamento. Dúvidas, última vez. Falem agora ou... Prof, assim, resumindo, a contrapartida seria um complemento, não é isso? Isso. Um complemento, vamos supor, se alguma empresa, alguém se interessar, ou, no caso, nossos pais, é um complemento daquela renda que a gente já tinha para poder investir no nosso... Valor X. Sim. No projeto. Não importa quem é maior que o outro. Certo? E, da mesma forma, não necessariamente eu posso, em contrapartida, estar oferecendo um dinheiro que eu já tenha. Eu posso, como eu falei agora há pouco, estar oferecendo um serviço. Certo? Ok. Certo. Prontinho. Preparando a apresentação. Já tô vendo gente que tá assim, se tremendo, igual quem tá com mal de Parkinson. É porque... deixa eu só responder aqui. Para a gente fazer uma apresentação oral, gente, nós precisamos, né, fundamentalmente, ter uma coisa bem simples. O que é que é? Bom senso. Hein, gente? Pessoal? Oi, Já professora. ouviram falar de bom senso? Já. Sim. Então, a gente precisa se adequar, né, ao que a gente está desenvolvendo naquele momento. Um exemplo bem simples. Uma roupa que você utiliza para ir à praia não é a mesma roupa que você utiliza para ir, por exemplo, num tribunal. Certo ou errado? Certíssima. É tipo um lixo gente? visual, professora. É o que, Sheila? Lixo visual. Eu só entendi o visual. Lixo visual. Ah, sim. Né? Então, na verdade, poluição visual. A gente precisa ter cuidado com isso. Né? No caso do tribunal, se você for com a mesma roupa da praia, você nem entra, né? Que tem algumas regras para você entrar no tribunal. Mas aqui, no caso né, do desenvolvimento de um trabalho científico. No caso de uma apresentação oral, por exemplo, vai ser diferente. Você apresentação numa festa, num churrasco com amigos, tá? E fazer uma apresentação oral, onde você vai apresentar o trabalho de vocês, tá? Então, vai ser diferente a apresentação para amigos num churrasco e a apresentação oral para a banca, né, que vai avaliar o trabalho. Certinho? Existem, né, diversos tipos. Escolham qual modelo que vocês vão usar. Né? Pode parecer besteira, mas é importante. O próprio PowerPoint, ele já dá algumas opções para vocês, certo? Mas mesmo aquelas que o PowerPoint já oferece, você precisa ter bom senso para utilizá-las, porque nem todas aquelas vão ser, né, adequadas para o trabalho que vocês vão estar desenvolvendo. No meu caso, né, como eu gosto muito de criar essas coisas, então todos os meus slides, pelo menos a maioria, sou eu que crio. Esse aqui mesmo que vocês estão vendo. Quando vocês estavam cursando parasitologia comigo lá atrás, lembrem que meus slides eles eram diferentes.
né? Então, eu criei esse aqui, por quê? Porque verde é a minha cor predileta e azul para representar a faculdade. Então, eu usei, né, esse degradê aqui de um verde indo para o azul, né, até chegar no símbolo da faculdade. E embaixo, o que é que eu fiz? Eu inverti, vim do azul para o verde. Por quê? Porque eu gosto, tá? Mas, dentro do meu gosto, eu utilizei de forma, né, onde tinha um bom senso para aulas. E aí, eu coloco essa margem de cima, por quê? Porque a gente, né, tem o título daquele slide. Então, cada slide a gente costuma colocar uma informação ali para representar o que aquele slide como um todo vai estar falando. No caso, está aqui, preparando os slides. Eu estou falando, né, todo esse tempo de quê? Já fica ali representativo. Outra coisa que eu coloco, né, é o meu nome, porque como eu sou professora, e o nome da disciplina. Esse nome da disciplina, gente, essa barrinha de baixo, ela é obrigatória? Não, tá? Não é obrigatório. Mas eu, ações que vocês podem utilizar. Como, por exemplo, nesse meu caso, né, eu coloco o meu nome, então todos os meus slides. E qual é a disciplina que eu estou falando. Então, se chega uma pessoa aleatória, sentou ali na sala e está assistindo, ela vai saber que ali a disciplina é trabalho e conclusão de curso. E sabe quem sou eu, porque tem o nome ali também. E aí, tanto faz vocês colocarem ou aqui em cima, pequenininho, ou embaixo, pequenininho, colocando o título do trabalho de vocês, certo? Por quê? Porque da mesma forma que eu dei o exemplo agora, uma pessoa chega, quem é a professora, o nome da disciplina, mas ela chegou, ela está sabendo só em olhar os slides. Ela não precisa interromper a aula para dizer, professora, que disciplina é essa? Qual é o seu nome? Não, tá ali, já dá para ler, certo? Então, o título do trabalho de vocês aqui vai servir justamente para isso. Você vai, uma pessoa, vamos supor, as bancas atrasaram, sua banca era às 9 e aí acabou começando às 10. A banca das 10, então, vai para frente. Então, a pessoa chegou às 10 horas, 10h05, você já tinha falado, né, o primeiro slide, onde tem seu nome, você faz ali a apresentação. E aí já tá nos outros slides. E aí a pessoa fica assim, achando estranho, né? Mas ela vai saber do que você está falando? Não, porque não sabe o título do trabalho. Então, se você deixa ali pequenininho, né, a pessoa já vai conseguir estar sabendo do que é que está sendo falado ali. Outra coisa importante, tá? Pode parecer besteira também, mas é importante. Vocês estão vendo que aqui tem uma bolinha, né? Ou seja, ela não mantém a linha aqui, ó. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Se, por exemplo, você vai usar uma imagem, vai utilizar um texto, utilizar alguma coisa, não coloquem aqui por cima, certo? Organize, olha o tanto de espaço que tem no slide para você usar, e você vai usar bem aonde não deve, né? Ou então pega um pedaço aqui ou um pedaço aqui embaixo. Então não façam isso. Deixem, né, esteticamente bonitos os slides de vocês, certo? Apresentem ali de forma que seja algo que você olha assim e dá um ok. E não aquela coisa que você olha assim e diz, vixe, Maria, que danada é isso? Então tenham cuidado. Escolha precisa ser nada exagerado, gente. Não precisa ter nem muita coisa ali, certo? Enfeites demais. Se vocês quiserem, vou colocar, eu posso colocar a playlist das bancas dos TCCs do semestre passado. Tá? Do semestre passado, do semestre retrasado. Vocês querem que eu coloque lá no prof. grupo? Então, Coloca, de fato, prof. lá.
Coloca, prof, são lindos os slides que a senhora, quando a gente contrata o seu serviço, fica perfeito. Não só os meus, né? Obrigada. Não, Teve gente que não fez o serviço, mas para vocês terem uma ideia, tá? De como fazer, ou então como não fazer também. A gente consegue ter essa percepção. Quando você olha sobre o slide... fala, né? A senhora até dá um exemplo, explica direitinho como agora está fazendo, porque eu mesmo não tinha noção. Do que? Deu uma cortada. Noção do quê? A internet. Não tinha noção de como preparar os slides, de fazer, de como colocar nas normas, do tom e essas coisas, que é bem importante. Isso. Então, aí vocês podem estar assistindo e tendo uma noção justamente para estar usando como modelo, né, do que deve ou não deve fazer. E aí, a regra de ouro, gente, para preparar os slides é contraste. O que é que eu quero dizer com isso? Né, o contraste de cores. Vocês estão vendo que essa barrinha, tanto a de cima quanto a de baixo, elas são o quê? Elas têm tons mais escuros, né? Verde escuro e azul escuro. Então, o meu texto, né, que vai estar sobre essa parte escura, ela deve ser clara, né? Deve estar na letra com tons claros. Já aqui, ó, aqui na parte onde fica o meu texto, né, as informações nos meus slides, ele é claro. Portanto, o meu texto deve vir escuro. Então, o contraste é isso. Fundo escuro, letra clara. Fundo claro, letra escura. Tá? Essa é a regra de ouro para vocês saberem como usar aí as cores, bom? Então, vocês, por exemplo, nos meus slides, eu uso a cor branca. Por quê? Porque vocês muitas vezes imprimem, né, esse material. E aí, ao imprimir, vai gastar mais tinta se tivesse tudo colorido, né, com cor aqui nessa parte branca. Como é branco, então vocês economizam, né, na questão do valor. É obrigatório ser branco? Não. Vocês podem usar, né, a cor que vocês quiserem. Lembrando de ter bom senso, certo? Ah, professora, eu vou fazer os slides sem colocar nada. Vai ser só branco e o texto. Tá, pode fazer. Só que não vai ficar aquela coisa, né, assim, atrativa, bonita, né, que mostra que você teve um capricho para fazer, né? Parece meio um desleixo, certo? Tamanho de letra adequado. Vamos lá. Quando a gente muitas vezes não tem, ou mesmo se tiver, uma barrinha, né? Porque aqui, por exemplo, quando a gente vê esse texto que está em branco, a gente já sabe que é o título daquele slide, tá? Mas às vezes não tem, né, essa barrinha, tá só o texto. Então, quando está só o texto, o ideal é que o tamanho dessa letra ela esteja em destaque. Ou seja, coloca ali um tamanho de 32 a 36, em média, fica bom para o título. E o texto, colocar entre 24 a 28, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a distância que as pessoas vão estar a distância que as pessoas vão estar da sala, né, entre a projeção e a pessoa. Tá importante que vocês saibam ali dosar esse tamanho de letra. Então, quando vocês não sabem qual o tamanho da sala, minha sugestão é sempre colocar para mais, tá? Coloque ali tamanho de letra 28, tá? Tamanho de letra 30. Não coloque para menos, não. Por quê? Porque para mais vai ficar bom de todo jeito. Para menos, dependendo da sala, quem tiver mais profundo não vai conseguir enxergar. Ou então, dependendo da distância da projeção, a letra também vai ficar muito pequena. E a banca, se não conseguir enxergar direito, também, né, vai prejudicar na sua nota. Então, tenham cuidado quanto a isso. Evitem utilizar figuras como plano de fundo, tá? Primeiro de tudo, se você usar uma figura como plano de fundo, aquela figura tem que ter sentido
no seu trabalho. Exemplo, eu vou fazer uma pesquisa onde eu quero falar sobre a amamentação, né? Sobre os benefícios, os vínculos, né? De entre mãe e filho, tal. Ou seja, coisas boas. Aí eu pego, coloco como plano de fundo pessoas de acidente de politraumatismo. Qual o sentido disso? Nenhum. Né? Então, eu preciso ter coerência ali entre a imagem que eu vou utilizar e o tema que eu estou abordando na minha pesquisa. Se usar figuras de plano de fundo, ter cuidado também com as cores, tá? O ideal é que fiquem como marca d'água, ou seja, aquela imagem clarinha. Vou mostrar um exemplo já já. E cuidado também com letras rebuscadas, tá? Aquelas letras muito desenhadas. Lembrando, o foco aqui é um trabalho, né, de apresentação de um trabalho científico. Então, por exemplo, aquelas letras que são utilizadas em convite, não é adequado para você estar utilizando aqui na sua apresentação. Então, né, lembrar que quem está tanto no início da sala quanto lá no fundo da sala, ela tem que ver, ela tem que enxergar o que você está colocando ali nos slides. E aí eu pergunto para vocês, gente, tá bom esse slide? O que é que vocês acham? Se vocês estivessem assim numa sala de aula, chegasse e eu estivesse dando aula com esse slide, o que é que vocês acham? Horrível. Para mim, professora, para mim tá embaçada, a minha vista tá embaçada, que eu tenho um pouquinho de problema de vista. Aí eu tô achando a letra um pouco tipo neon para mim. Eu tô vendo ela embaçada, não sei os colegas. Não, o azul assim para mim tá ótimo, porque eu gosto de azul, né? Minha cor preferida, mas lá o fundo poderia ser claro. Ela caiu de novo. Veio a bexiga. Clênia congelou. Estátua. Acho que caiu de novo. Voltei, gente. A minha internet que tá horrível. Desculpem. Wesley, desculpa, eu só ouvi tu falando que tua vista estava embaçada. Depois a internet caiu. Tu pode Sim. repetir, por favor? O azul tá bom, mas a letra, para mim, que eu tenho um problema de vista, ela tá como se fosse tipo neon, aí fica tipo embaraçado. Para mim, a cor azul fundo escuro tá bom, só as letras que eu só tô achando dificuldade. Se fosse uma apresentação no meu slide, eu não botaria não, que ia me prejudicar. Certo. E os demais estão gostando? Esse plano de fundo tá bom? Bem, as letras, eu tô o inverso de Wesley. As letras, para mim, que eu gosto de azul, muito de azul. Mas o fundo lá eu trocaria. Ou por um branco, tem que ser um branco, né, no fundo, ou mudaria a cor da letra para uma branca e aumentaria mais o formato dela, né, professora? Aumentaria mais as letras. Então, vamos lá. Eu, particularmente, nunca iria utilizar esse plano de fundo para uma aula. Certo? Não tem sentido esse plano de fundo. Certo? A não ser que eu fosse estar falando de papel de parede, de carpete. Se não fosse isso, não tem sentido algum estar utilizando esse plano de fundo. O bom que eu dei essa aula uma vez numa turma, né, que eu disse que não se adequava, né, esse plano de fundo para um trabalho científico, para apresentação para a banca. Aí o que é que o aluno faz? Coloca esse plano de fundo para a apresentação dele na banca. Diga, Wesley. Professora, no caso, um exemplo, se eu usasse esse plano de fundo, ele dá a impressão, tipo assim, para desviando o foco para essa parte branca, tipo duas dimensões, tipo assim, ou eu estou errado?
entendi a dúvida. Tipo assim, esse plano de fundo, para mim, ele tá chamando a atenção mais para o branco, o detalhe branco, e para os detalhezinhos, tipo folha, sei lá, e não para o nome. Ou seja, tá desviando a atenção do artigo para os desenhos, que Né? seria... Aí é a que a gente chama de poluição visual, certo? Então, observem, né, que a gente tem o quê? Um contraste. Tá? Observe, um contraste não, um degradê, né? Onde as bordas elas estão mais escuras e aqui no centro vai ficando um pouco mais claro, ok? E aí, o que é que eu tenho? O azul, ó, como aqui na palavra devem, o azul da letra, aqui, né? Quando vai ficando mais próximo das bordas, ele fica mais legível. Por quê? Porque tem contraste, né? Aqui vai ficando mais escuro, mais tendendo para o preto, e a letra, como está mais clara, e já não está tão legal. Isso porque vocês estão vendo numa tela digital, não uma tela de vidro, né? LCD, computador, tablet, celular, seja lá com televisão, onde você está assistindo, né? Então fica mais fácil de ver. Mas se isso tivesse sido projetado num data show, vocês não estariam conseguindo ler esse e-mail aqui, não, certo? Então, não utilizar tom sobre tom. Ou seja, se eu tenho um plano de fundo azul escuro, não é ideal que eu utilize um tom de letra azul também, mesmo que seja um azul claro. Ou vice-versa, eu tenho um azul claro, utilizar um tom sobre tom, a não ser que ele seja muito distinto, tipo um azul muito escuro para um azul muito claro. Aí ainda pode ser aceitável. Que a gente tem aqui que não ficou legal, né, esses slides. O plano de fundo não está legal, a cor da letra não está legal, e outra coisa que não está legal é a distribuição do texto. Veja que ele está concentrado só aqui no meio, né? A gente poderia redistribuir ele. Assim, ficaria melhor? Sim. Ficou melhor. Ainda não está adequado, né? Porque esse plano de fundo eu não gosto. Mas já ficou muito mais legível. Por quê? O que é que eu fiz aqui? Apesar da letra ser clara, né, no fundo claro aqui, o que é que eu fiz? A letra tem um sombreado, tá? Tem a opção de sombra. Então, mesmo aqui sendo branco, por ela ter uma sombra, eu consigo ler aquela letra. Lembrando que a opção de sombra só tem em algumas versões do Word, tá? As versões mais novas. Quem tiver um Word desatualizado não vai ter essa opção. E agora? Tá legal? Vocês conseguem ler bem facilmente aqui esse texto? Não. Não, né? Por quê? A gente está aqui, ó, tom sobre tom. O tom claro com texto claro. Aqui, ó, dá para ler o de 1 a 3, né? Dá para ler porque tem um preto. Se tivesse aqui em cima, teria momentos que daria para ler, outros ficavam confuso. Então, esta imagem, do jeito que está, se utilizar ela como plano de fundo, a gente não pode estar colocando texto, porque vai ficar, né, horrível. Não vai dar para ler. E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente tem duas perspectivas aqui. A gente está utilizando essa figura só com imagem para representar algo naquele momento, naquele slide, é só uma figura daquele slide. É uma perspectiva. A gente pode fazer o quê? Reduz o tamanho da figura, né? Coloca ela num cantinho e coloca o texto à parte ali naquele slide. Ou aquela imagem eu quero utilizar como plano de fundo, né? Como wallpaper da minha apresentação. Se for como wallpaper, aí eu preciso fazer o quê? Colocar ela como uma marca d'água. Vamos ver aqui como é que fica. Primeiro caso, ó, meu texto, ó, meu plano de fundo, aquele padrão que eu uso, né? Onde eu tenho meu texto, que fica bem fácil, né, de ser lido, e a minha figura, tá? Lembrando, gente, o trabalho de vocês deve ter a fonte, tá? Vocês colocam aqui a fonte e de onde vocês tiraram aquela imagem.
E na outra situação é utilizar a imagem como plano de fundo, certo? Então, ó, mesmo aqui onde estava preto, ó, eu posso colocar o texto preto que eu vou conseguir ler tranquilamente. Então, eu coloquei uma imagem ali, né, bem clarinha, para sinalizar o que eu quero, né, algo do meu trabalho, como o plano de fundo no trabalho todo, e o texto não vai ficar difícil de ler, porque ela está aqui como uma marca d'água, certo? Colocar muito texto nos slides, certo? O objetivo do texto ele é guiar a apresentação. Observe, a gente já está um tempão aqui falando, né, sobre isso, sobre essa questão de apresentação de slides, e vejam que eu estou ali só seguindo os slides como uma forma de roteiro, tá? Esquecer a ordem que eu devo estar mencionando as informações, certo? Veja que não tem ali parágrafos, textos longos, né? Aquela coisa cansativa. Então, os slides está sendo feito dessa forma, sim, para estar guiando vocês e não para vocês ficarem totalmente dependentes deles, certo? Lembre-se que a estrutura dos slides nem sempre, né, é a mesma do artigo, tá? A estrutura do artigo ela não vai ser adequada para a apresentação. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pega, só para vocês terem uma ideia, copia tudo que está no trabalho escrito e joga nos slides. Não façam isso, gente. O professor da banca, ele já leu o seu trabalho escrito, ele já sabe o que tem lá, ele quer saber o seu domínio. Então, se for para chegar aqui para você estar só lendo, sinto muito, mas você vai ser prejudicado na nota, tá? Então, os slides, eles devem ser feitos de forma a vocês se orientarem, tá? Outra coisa, o slide, ele deve ser feito por quem vai apresentar, no sentido de as informações que deve conter ali, certo? Então, para mim, por exemplo, esses pontos que eu coloquei aqui nos slides são os necessários, né, para que eu consiga desenrolar a aula. Mas se fosse um outro professor apresentando para falar sobre o mesmo assunto, poderia ser que ele colocasse outros textos aqui, né, outros tópicos para falar sobre a mesma coisa que eu estou falando, certo? Por quê? Porque isso é muito individual, tá? Por isso, por exemplo, quem vai fazer o serviço, né, com a copiadora dos slides, o que é que eu pedi? Me mandem os slides, né, com o texto. Pode ser o slide todo em branco, tá? Eu peço só, por exemplo, você coloque, que não precisa estar nem formatado, né? Coloque só a informação que você quer dentro ali daquele slide, que aí o resto a gente faz. Mas a informação, o trabalho é seu, né? Eu não tenho como saber o que é que você vai falar ali naquele slide, ok? Tá? É importante que vocês, né, tenham esse cuidado. E aí, lembre-se, né, que filme baseado no livro é diferente do livro. Então, suas palavras não vão ser exatamente as palavras do trabalho escrito. Você não vai decorar, você vai falar, né, com as suas palavras o que você entendeu sobre aquele assunto, vai explicar sobre aquela temática. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Próxima tenho, aula, então. professora, Oi, diga. Eu tenho. Nessa parte agora do TCC1, a senhora vai pedir slide, não é isso? Sim, os slides e o trabalho escrito, o projeto. Sim, aí a Só senhora não vai vai ter querer em relação ao TCC2, não tem os CDs e nem tem o abstract. Aí, no caso, a gente vai colocar tudo aqui, introdução, né, objetivos, essas coisas, cronograma, tudinho, orçamento, e as referências também todas. Gráficos. Oi? Aí, no caso, a introdução, objetivo, né, isso? Geral e específicos, tudo, né? Inclusive as referências todas. Aí, no caso, a referência todas elas, não é isso? Pronto, tá certo. Sim. Pronto, Certo? obrigada. Mais alguma dúvida? Nada.
Professora, a apresentação oral, ela vai ser em que local? Vocês Já tem. esse semestre, só semestre que vem. É o próximo, né? Ah, tô entendendo. Porque não tem tempo suficiente para a quantidade de trabalhos, certo? Como Vou pedir só gente, para a senhora não esquecer de mandar os modelos no grupo para orientar a gente a fazer o slide. Eu vou começar outra aula agora. Provavelmente eu vou esquecer, então manda mensagem lá no grupo que aí eu mando. Manda mensagem lembrando que aí eu mando, porque eu vou esquecer, se vocês não mandarem. Tá certo? Então, gente, ficamos por aqui, tá? Nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, não aglomerem, tá? E se Deus quiser, a gente se encontra semana que vem. Seja bem-vinda, Flávia, a assistir todas as aulas, viu? Vai ter o TCC2 agora, se quiser acompanhar. Eu quero. Pronto, vou estar fazendo a correção dos trabalhos dos meninos. Tudo certo. Deixa eu lhe dizer, Thaís e Nicole estão no estágio, viu? Por isso que não assistiu a aula. Certo, Beijo. eu gravei. Daqui a Boa pouco. noite, pessoal. Boa noite, Flávia, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Boa noite. Oh.